Graça e paz, irmãos. Estamos conseguindo retornar a nosso culto online e vamos continuar a falar sobre, desculpem, um lar consagrado ao Senhor. O que um lar consagrado ao Senhor tem? Primeiro, é um ambiente de integridade e fidelidade. Josué diz: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Ou seja, nós precisamos ter o nosso lar totalmente integrado na fé em Jesus Cristo. Nós precisamos, no nosso lar, vivenciar e seguir os princípios da palavra do Senhor, para que o nosso lar seja um lar consagrado ao Senhor. Como eu falei, o discurso de Rui Barbosa, chamado Vergonha, ele diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Então, que o nosso lar possa ser um lar, um ambiente de integridade, de honestidade. Para isso, você precisa convidar a Jesus para fazer parte da sua família. Como Josué diz, ele ia servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Nós precisamos ter o nosso lar totalmente integrados à fé cristã. É a primeira lição que a gente aprende com Josué. A segunda lição que Josué ensina ao povo e, consequentemente, para nós, essa geração do século 21, que somos nós, que estamos vivendo agora nessa época tão conturbada, é o quê? No versículo 14 ainda, Josué diz assim: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. E sirvam ao Senhor. Ou seja, o lar, além de ser um ambiente de integridade, ser um ambiente onde o que é correto reina, nós precisamos ter no nosso lar um ambiente sem ídolos. O que é um ídolo? Muitas vezes nós pensamos que o ídolo são imagens de escultura. Isso também é um ídolo, mas não é só isso. Ídolos são todas as pessoas, todos os objetos, todos os desejos que ficam no nosso coração e tomam o lugar de Deus. Isso é um ídolo. E nós precisamos ter cuidado com os ídolos. O ídolos que nós temos hoje é o quê? É o cifrão, o Deus cifrão, ou seja, pessoas que cobiçam o quê? Dinheiro, cobiçam lucros, cobiçam bens materiais, e Jesus Cristo falou sobre isso, que você deve escolher, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. E nós precisamos colocar o nosso lar e fazer dele um ambiente sem ídolos. Há uma história que se conta que na Índia existem pessoas que adoram serpentes. Isto é algo terrível. Conta-se que certa mãe que viu entrar em sua casa uma enorme serpente que se enroscou no corpinho da sua filhinha de apenas 6 meses de idade, a mãe, crendo que era um animal sagrado, não se opôs e não interviu e teve que deixar sua filhinha morrer atacada por aquela serpente. E aí a gente pode pensar, isso é uma coisa terrível, mas quantos lares nós vemos que as pessoas consagram seus filhos a ídolos, ensinam coisas erradas para os seus filhos. Eles colocam seus filhos diante desses ídolos terríveis que acabam com as pessoas. Por exemplo, os vícios. Tem muitos pais que ensinam vício para os seus filhos. Isso é uma serpente que mata a família aos poucos. Nós precisamos fazer que o nosso lar seja um ambiente onde nenhum ídolo fique fazendo vítimas, mas que ele seja totalmente entregue nas mãos de Deus. Seja um ambiente onde somente Deus reina, mas nenhum outro ídolo.
para que a família seja saudável, para que a família seja emocionalmente estável. Nós precisamos fazer isso. E a terceira lição que a gente observa de Josué, no versículo 15, ele diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué, ele mostra que o lar dele ia ser um lar totalmente integrado à fé cristã. Josué mostra que o lar dele, quem ia servir, quem ia dominar o lar dele era Deus. O lar dele ia estar nas mãos de Deus. E nós podemos também falar isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos mostrar para a nossa família que o melhor caminho é o caminho de Jesus Cristo. Os melhores princípios para que a família siga são os princípios cristãos. Nós precisamos mostrar isso. E mostrar isso com o quê? Com convicção, com firmeza. A gente vê a firmeza de Josué aqui. Eu e a minha casa escolhemos a servir ao Senhor. E nós vamos servir só ao Senhor. Será, queridos, que na nossa casa Deus tem reinado? Você já parou para pensar nisso? Será que a sua casa não é um ambiente onde existe várias misturas de princípios e de ideologias? Isso a gente fala, em outras palavras, que chama-se sincretismo, mistura de vários pensamentos ali dominando o lar, a família. Esse é um outro mal. Será que em nossas casas a palavra de Deus está dentro da geladeira? Já pensou nisso? É importante que esteja. Não um livro lá dentro aberto, mas quando, por exemplo, você abre a sua geladeira, você olha ali e você, por exemplo, poderia convidar Jesus para abrir a sua geladeira? Ele não ia encontrar coisas ali nocivas que fazem mal à família? Ou, por exemplo, você pode convidar Jesus a abrir o seu guarda-roupa? Será que as roupas que você tem no seu guarda-roupa são roupas que vão deixar Deus feliz? Vão deixar Deus satisfeitos? Porque ali na sua casa o guarda-roupa é santo? Será que você pode convidar Jesus para abrir a sua coleção de CDs? Será que todos os CDs ali vão deixar Jesus satisfeito? Ou seja, será que o seu lar, em todos os ambientes, em todos os cômodos, você poderia levar Jesus até e permitir que ele ficasse ali, transitasse ali livremente, sem ele se envergonhar e sem você ficar constrangido? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar. Então, querido, pense nisso. A minha geladeira, eu posso permitir que Jesus abra? Ele vai ficar contente com o que eu tenho na minha geladeira? Eu não tenho nada ali que vai fazer mal para o templo do Espírito Santo? Para a minha mente? Para o meu coração? O meu guarda-roupa, será que não vai ter uma roupa ali indecente, uma roupa que Jesus vai se envergonhar com o que eu uso? Será que as minhas músicas, as músicas que eu escuto, não vão deixar Jesus envergonhado? Será que os sites que eu acesso no meu notebook, no meu celular, no YouTube, são sites que não vão me envergonhar diante de Deus? Por exemplo, nós precisamos pensar nisso. Ou seja, nosso lar não pode ter mistura de princípios e ideologias. Nosso lar tem que seguir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Nós não podemos andar fazendo coisas que vão envergonhar a Deus e vão fazer com que a nossa família se desestruture na fé, nos princípios da palavra de Deus. E aí,
a quarta lição que a gente aprende com Moisés, com Josué, desculpem. No versículos 16 e 18, diz assim: Então o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aqueles grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E aí o que a gente aprende? A quarta e última lição. É um ambiente, o lar deve ser um ambiente que traz à memória as bênçãos de Deus. Nada melhor do que ter memoriais. O que vem a ser memoriais? São experiências que você vivenciou com Deus, onde Deus te socorreu, onde Deus agiu na sua vida de uma forma maravilhosa, onde Deus trouxe um impacto através do poder dele na sua vida e na vida da sua família. O povo de Israel fala isso para Josué. Josué, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor trouxe alimento do céu para nós. O Senhor fez com que a gente caminhasse 40 anos no deserto sem desgastar as nossas roupas. Como que nós vamos seguir a outros deuses? Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso. E aí você pode pensar nisso. Quais são os memoriais que você tem para mostrar para sua família? Você tem contado para sua família momentos que você viu Deus agindo de forma maravilhosa na sua vida? Isso são marcos. Nós precisamos contar os marcos. No Salmo 78, versículos de 1 a 4, o autor do Salmo, ele escreve falando sobre essa geração, que essa geração precisa conhecer o Deus de Israel. Eles precisam ouvir as histórias do Deus de Israel, como o Deus de Israel agiu na vida dos seus antepassados. Nós precisamos contar hoje essas histórias para os nossos filhos. Nós precisamos contar para os adolescentes quem é o nosso Deus. Isso vai causar um impacto na vida deles. Você já parou para pensar que hoje eles colocam a sua fé em heróis? E pior de tudo, nem heróis hoje são. São os vilões que hoje se tornaram heróis. Nós precisamos ver que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos ama e Ele pode cuidar e restaurar a nossa sorte, a nossa vida. Nós precisamos contar isso para eles. Então conte, mostre os memoriais na sua vida, o que Deus fez na sua vida, como Deus agiu de forma maravilhosa, abrindo portas, fazendo milagres na sua vida, e isso vai contagiar a fé deles. Isso vai fazer com que eles fiquem querendo saber mais de Deus. E você terá uma geração que teme e respeita o Senhor. Eu queria terminar com uma citação que diz o seguinte: quem perde para o diabo dentro de casa nunca ganhará dele do lado de fora. Ou seja, cuide do seu arraial, cuide da sua família. Se você tiver uma família forte, você não vai perder para o inimigo lá fora. Quando seus filhos forem para a escola, quando forem para a universidade, quando você for para o seu trabalho, vocês vão ter força para testemunhar lá fora o que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família. Então, queridos, que nós possamos estar falando como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que nós possamos realmente estar seguindo e servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor com o nosso coração íntegro. Servindo ao Senhor com a nossa mente tranquila e cheia da palavra do Senhor no nosso coração. Nos modelando, nos mostrando os passos que nós devemos dar. Amém?
que você possa estar falando como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nesse momento eu quero te agradecer, porque o Senhor, Pai, fez mais um milagre. O Senhor nos permitiu, Pai, transmitir a sua palavra, mesmo em meio às dificuldades tecnológicas que nós estávamos enfrentando. Nós te agradecemos por isso, porque nós sabemos, Pai, que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Agindo eu, quem impedirá? Amém, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe cada família dos nossos queridos irmãos e amigos e que todos possam estar fazendo como Josué, ensinando a sua casa a servir ao Senhor e dizendo para todas as pessoas testemunhando: eu e minha casa servimos e continuaremos a servir ao Senhor. Amém, Senhor. Obrigado. Queridos, nós estamos encerrando agora a, a nossa transmissão, nosso culto online, mas nós teremos agora, 8 horas, a última ministração de encerramento do mês da família. O pastor Sami Tipe vai estar transmitindo a palavra do Senhor. Então, nós pedimos, se você pode, continue sintonizados no nosso Facebook, que a palavra do Senhor vai estar sendo ministrada ainda agora pelo pastor Sami Tipe, um pastor que consagra sua vida a Deus e quer transmitir a palavra de esperança para a sua família. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você continue aqui para ouvir a mensagem do pastor Sami Tipe. Amém?